26 de março é o Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui nos nossos estúdios o doutor Lucas Braga, que é especialista em Direito de Família e Saúde. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, é um prazer voltar para essa casa, primeiro do ano de 2024, e com um tema tão importante, um tema de grande valia, até parabenizando pela matéria, excelente oportunidade para esclarecermos alguns pontos, trazermos algumas situações que muitas vezes as pessoas não sabem, não têm ciência, especificamente a questão de direitos mesmo, o que pode, diante de um quadro tão complicado como a epilepsia, o Estado disponibiliza uma série de ferramentas que podem mudar literalmente muitas vidas, não só das pessoas portadoras, como o reflexo para toda a família. Então, é muito importante. Parabéns pelo tema e pela oportunidade. Obrigada. Doutor, para começar, fala um pouquinho para a gente quais são os principais direitos que a pessoa com epilepsia tem. O que acontece? A epilepsia, ela está enquadrada, vamos começar tem várias vertentes, vamos começar pela questão do SUS. O SUS, eu acho que a pandemia teve um lado positivo, foi da população brasileira reconhecer o tamanho do SUS, que em termos, a gente sempre compara com o direito internacional, essa instituição, o Sistema Único de Saúde, num país como o Brasil, com as nossas dimensões, nós não visualizamos isso em outros países. Então, o que o SUS oferece é o pacote completo, desde diagnóstico, acompanhamento, medicamento e até alguns casos o procedimento cirúrgico, todo o pacote completo, nós praticamente não temos isso em qualquer lugar do mundo. Tudo isso, logicamente, disponibilizado 100% sem custo para o cidadão, 100% custeado pelo Estado, inclusive com medicamentos de alto custo. Então, começando, logicamente, enaltecendo o Sistema Único de Saúde, mas também puxando esse gancho, respondendo a sua pergunta, como o primeiro grande direito, a disponibilização de medicamentos, e principalmente os de alto custo, que logicamente tem um impacto muito significativo na vida das pessoas que não têm acesso, literalmente. Então, é um procedimento, acho que é o principal dos direitos que nós poderíamos mencionar, é a disponibilização de medicamentos até então inacessíveis, tanto pela dificuldade de acesso quanto pela questão financeira. Doutor, até para a gente, então, separar um pouco a questão das áreas, que a pessoa tem o direito. Legal. Então, sobre a saúde, ainda existem pessoas que têm o seu direito negado, seja ali no sistema público ou particular? Sim, excelente pergunta. É uma situação que nós nos deparamos, como operadores do direito, escritórios de advocacia que atuam, que militam nessa área, nós nos deparamos com muita frequência em situações como essa. O que acontece? Vamos primeiro na parte pública, depois a gente vai para o privado. No público, no Sistema Único de Saúde, como que o sistema adquire medicamentos? Ele é tudo através de licitação pública. Ou seja, eles estipulam, através do Ministério, vem de Brasília, uma determinação para comprar determinados medicamentos. O que acontece? Vamos falar aqui da senhora Priscila Silvério, não que você seja portadora, graças a Deus não é, mas vamos utilizá-la, que o seu médico prescreveu um medicamento específico e não está disponibilizado pelo sistema. No rol, no rol, que em regra é um rol taxativo, porque eles tentam sempre atender toda a demanda, mas ao mesmo tempo visando sempre preço, custo. Então, cada paciente, uma vez prescrito um medicamento diferente, cai nessa regra que você comentou de não ter a disponibilidade, ou seja, acaba tendo medicamento negado, infelizmente. Para o sistema, o que a gente sugere? Ter uma ação, entrar com uma ação, logicamente muito bem fundamentada, mostrando a necessidade daquele medicamento específico, através de um mandado de segurança, onde através de uma concessão, de uma tutela antecipada, nessa liminar do Estado, de um juiz de direito autorizando, o Estado tem que providenciar.
tá? Mas por isso que eu comentei toda essa historinha de como que funciona, como que o Estado adquire medicamentos, que é através de licitação pública e tal, ou seja, acaba sendo um pouco moroso, tanto pela escassez de medicamento, quanto pela questão do Estado, de fato, não ter adquirido aquela medicação específica. Né? No caso da pessoa que tem, então, um atendimento particular, tem ali o plano de saúde. O plano de saúde. O plano pode, ou ele acaba, em algumas situações, não atendendo esse paciente? Por exemplo, em alguns casos, necessita-se de uma cirurgia. Tá, é a segunda parte da resposta, trazendo já para o plano privado. Tá? A gente tem muito zelo para falar de plano de saúde, porque a contratação ela é individual, em regra. Né? O que eu contratei e aderi pode ser totalmente diferente do seu plano. Né? É uma contratação que depende muito, ainda mais hoje que tá tudo, no Brasil está totalmente voltado para as empresas. Né? Está cada vez mais difícil adquirir pessoa física, PF. Está sempre vinculado a uma PJ, ou seja, contrata-se por uma categoria, um pacote específico. Tá? Então, antes de entrar com qualquer demanda judicial, buscar um advogado, tem esse zelo de voltar para o convênio médico e analisar todo o contrato, qual que é a sua cobertura, qual que é a sua apólice, para a partir daí nós pleitearmos, tá, na esfera judicial, tá? Porque infelizmente está acontecendo muito. Tá? A gente está tendo um problema muito grande aqui no Brasil, vocês devem ter, logicamente, da mídia, estão acompanhando toda a questão da repercussão geral referente aos convênios médicos, né? Tanto dessa questão de disponibilização de medicamentos, se o rol é taxativo ou exemplificativo. Né? É sempre uma discussão antiga já, e assim como a questão do reembolso, que também hoje está, esse tema ainda não foi sanado no Brasil. Essa questão do reembolso, até onde que é obrigado a reembolsar, não é? Então, indo para a esfera privada, tem que ter esse zelo de entender primeiro qual que é o seu contrato, qual que é a sua cobertura, para, logicamente, uma vez que você está coberto e teve uma recusa do convênio, busque o judiciário, contrate alguém da área, alguém que tenha know-how, tá? Para poder entrar com, geralmente é um mandado de segurança, tá? Para conseguir esse medicamento, tá? Até puxando outro gancho, tá? Acho que é de grande valia também mencionar, até a questão que está facilitando hoje, mudou a legislação, por isso que eu estou fazendo a referência, não só para epilepsia, mas também para dor, remédios à base de cannabis. Sim. A legislação tem sofrido alteração, tá? Tem sido muito mais fácil adquirir, tá? Logicamente, depois dessa mudança, o próprio governo muitas vezes já disponibiliza, tá? Mas é de grande valia mencionarmos que esse acesso, porque tem obtido resultados assim bem significativos com medicamentos até então totalmente vetados. Né? Doutor, são vários tipos de epilepsia e várias causas também. Algumas pessoas acabam tendo as manifestações ali da doença já na fase adulta. O que acontece com essa pessoa? Qual o direito que ela tem? Por exemplo, de uma aposentadoria, ela consegue algum auxílio? Porque algumas pessoas, por conta até ou do medo de se machucar, acabam se afastando do trabalho temporariamente ou definitivamente. Exato. Né? Nós estamos voltando para a nossa primeira pergunta que a gente estava falando, eu só foquei na questão do Sistema Único de Saúde, né, do SUS. Agora, indo para as outras áreas, especialmente da área legal mesmo, né? Nós podemos destacar duas grandes situações, tá? Três. Uma nós já falamos, que é a esfera civil, na disponibilização de medicamentos. Tá? Na esfera tributária, por exemplo, já tem um impacto bem relevante a questão da isenção. Tá? Assim, a epilepsia está naquele rol taxativo, assim como neoplasia maligna, outras doenças que conseguem a isenção do imposto de renda. Tá? Logicamente, epilepsia tem vários níveis, infelizmente tem alguns casos que os pacientes não conseguem laborar e outros casos que a pessoa tem uma vida quase que normal, sem qualquer tipo de problema. Tá? Mas essa parte tributária, uma vez diagnosticada e apresentada para a Receita Federal, tá? Então acho que é uma boa dica aí, dica de ouro. Passe adiante, é possível. O impacto, logicamente, o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo, então tem um efeito significativo assim
muito grande, né? Especialmente quando ultrapassa o teto de 27,5%, né? A gente está falando de mais de 1/4 dos rendimentos da pessoa. Então é um ponto assim bem interessante. Outra questão, tá? Indo para o terceiro pacote, é na área previdenciária. Tá? Previdenciário vai passar por uma perícia médica, que vai ser avaliado exatamente aquele paciente, qual que é o quadro e, logicamente, né, a sua capacidade laborativa. Né? Isso vai ser diagnosticado através de algum médico, de um perito, né? Um perito médico, que a partir daí é possível pleitear, tá? Nos casos de redução significativa, até, infelizmente, aposentadoria por invalidez, uma vez que a pessoa, nesse um quadro mais avançado, não consegue elaborar. Né? Então, é importante nós passarmos aí esse lado, essa esfera previdenciária. Existe também a possibilidade de receber auxílio-doença ou não? Sim, tá. É que o auxílio já vai para uma outra questão, né? Já é quando ele está trabalhando, já e ele se enquadra como um segurado, né? Já é outra questão. Caso seja menor e não tenha, aí é outro tipo de pedido que é feito, tá? É outro tipo de auxílio que recebe. Estou falando só uma questão em termos de nomenclatura, tentando trazer aqui da maneira mais simples possível a compreensão. Tá? Mas todos são pedidos realizados diretamente para o INSS, né? Certo. Que facilitou muito ultimamente também através do pedido do site do Meu INSS. Tá? Antigamente era tudo feito presencialmente nas agências do Instituto Nacional de Seguridade Social. Né? E hoje, com maior praticidade, principalmente para idosos e pessoas que, de fato, têm dificuldade de locomoção ou moram em áreas remotas. Né? Então, o processo todo sendo administrativo, via judicial, via administrativa, eletrônico, né? Via site, foi um baita avanço aí em termos de evolução e praticidade, né? Até celeridade, né? Para análise da documentação. Uma outra questão é que a epilepsia também atinge crianças, né? Sim. Inclusive tem um projeto de lei aqui na LESP, está em votação já, análise na verdade das comissões, o projeto de lei 564 de 2018, que institui e estabelece a política pública estadual de proteção, inclusão e acompanhamento educacional dos alunos com epilepsia. Isso, claro, na rede estadual de ensino. Fala um pouquinho desse direito também. A criança tem direito a estudar, e mesmo se estiver com doença. Projetos como esse, tá? eu não me recordo quem foi o autor do... Se eu não me engano, é o deputado... Bom, eu vou conferir aqui. Perfeito, mas são através de... É isso que a sensibilidade que a gente exige, de que o poder legislativo providencie medidas, ferramentas, né? Por exemplo, uma vez aprovada essa lei, uma vez em vigência, a necessidade de que as escolas se adaptem, de que de ter essa preocupação, esse zelo com a criança, né? Porque a gente sabe que não repercute somente na criança, necessita de acompanhamento dos pais, é todo um reflexo. Tá? Ou seja, não é uma escola normal, é uma escola que necessita de um preparo, precisa de recursos para fazer as obras necessárias, toda uma equipe, né? Durante a epilepsia tem toda uma equipe médica multidisciplinar, nunca de uma área específica. É só um médico, ou neuro, uma terapeuta ocupacional, ou em muitos casos fono. Não, é uma equipe multidisciplinar, né? Logicamente eu como advogado não tenho tanto conhecimento médico para falar aqui tecnicamente, mas essa equipe multidisciplinar nós temos acompanhado, tá? Então projetos de lei como esse tem que ser enaltecido, tem que ser reconhecido, porque uma vez que se torna lei, existe essa necessidade, essa exigência da população de que seja cumprida, saia do papel e seja realizado, porque isso muda famílias, né? Muda, e uma vez tratado na infância, eu acho que é importante também mencionarmos, né? O resultado a médio e longo prazo é muito
é muito significativo. Esse projeto, ele é de autoria de vários deputados, são muitos deputados, ótimo, que bacana. E ele já está para a ordem do dia, para a votação da ordem do dia, ou seja, a qualquer momento, havendo ali um acordo entre os deputados, ele já entra para a votação em plenário e aprovado, vai então para a sanção ou não do governador do estado. Excelente. Até quando a gente fala da questão do direito à educação, a criança que tem epilepsia, ela pode ter muitas crises e essas crises podem possibilitá-la de ir à escola. Exato. A criança, ela tem o direito, por exemplo, se estiver ali internada, de ter o atendimento à educação ou ficou muitos dias fora da escola para se recuperar, tem o direito também de aulas extras. Como que funciona nesse caso? É exatamente aí que eu estava querendo chegar da questão do projeto, tá? Muitas vezes as escolas não estão preparadas para recebê-los. É esse que é o grande ponto gatilho, o crucial. Onde que é o gatilho? Onde que é o divisor de águas, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é outra legislação que foi um marco em termos de evolução nesse sentido, é óbvio que foi muito interessante esse cuidado maior. Agora, como que isso traz... Excelente sua pergunta, de mostrar a dificuldade de locomoção, a necessidade de ausência muitas vezes, caso tenha uma crise na escola. Tá? Eu sou pai de 2 crianças. Eu imaginaria o impacto que teria, se não tiver um tratamento adequado, um suporte da escola, o impacto que teria em termos até de desconhecimento mesmo, do susto que as demais crianças tomariam de ver um colega tendo um ataque epilético. Tá? Então, tudo isso é muito significativo. Então, quando a gente fala de projetos como aquele que visam fornecer esse material, e preparar a escola e ter essa capacitação para que a escola esteja apta a receber esse tipo de aluno, esse perfil de aluno, tá? É de uma mudança muito significativa, né? E infelizmente, quando não tem esse amparo todo, a consequência é até a evasão escolar. A evasão escolar, é aí que eu ia chegar. E geralmente a saída da mãe para poder cuidar do filho do mercado de trabalho. Então, quando a gente olha para o ordenamento da sociedade como um todo, o impacto é muito significativo. A renda, veja a consequência, a renda familiar caiu significativamente. Sim. Tá? Uma mãe extremamente sobrecarregada, nós que atuamos em várias áreas, a gente percebe isso aí, esse reflexo, inclusive no casamento, a dificuldade de desenvolvimento do filho, a redução da capacidade econômica, o quanto que isso... E, logicamente, até a volta para o Estado, é menos um dos seus cidadãos trabalhando. Sim. Né? Então, é um efeito cascata. Né? Então, por isso que a gente enaltece projetos como esse, porque realmente é muito significativo. Muito. Tem um outro projeto de lei também, é o 1574 de 2023, é um projeto que está agora na Comissão de Saúde, ou seja, uma das primeiras comissões, né? Os projetos iniciam aqui na LESP pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação e depois ele é distribuído para as comissões temáticas. Esse, então, foi para a Comissão de Saúde e depois passa pelas outras comissões até a votação em plenário. Esse projeto, ele fala, o objetivo geral dele é criar um programa para proporcionar atendimento integral a pessoas com epilepsia, a fim de reduzir as suas manifestações clínicas e a ocorrência de sequelas, bem como combater a estigmatização social. Ou seja, então também um projeto de lei, um outro projeto de lei que é para tratar o antes, né? Então, evitar que tomar medicação, né, ou fazer todos os procedimentos para evitar que as crises aconteçam, caso elas aconteçam, como tratar as sequelas delas, né, e principalmente acabar com o estigma que é colocado muitas vezes sobre essa pessoa. É isso, e os medicamentos avançaram muito nesse sentido, tá? Antigamente, em termos de frequência de crise, hoje eu tenho um amigo que tem epilepsia e nós nunca presenciamos. Né? E quando a gente escuta relatos, né, antigos, isso aí há 2, 3 décadas atrás,
Eram inúmeras crises por dia, Sim. diária, era um procedimento, já esperava-se no decorrer da rotina da pessoa, do próprio cotidiano, né? Então, esse acompanhamento, esse monitoramento aí visando, que é justamente o que está no conceito do SUS, tá? Não só é o diagnóstico, é a medicação, em alguns casos, tá, diante da viabilidade, o procedimento cirúrgico, porque de fato altera totalmente a vida da pessoa. Ela consegue ter uma vida totalmente normal. Hoje, tá, em 2024, a realidade é essa. Tá? Tendo um trabalho efetivo, um acompanhamento médico correto, com medicamentos corretos, tá? É possível ter uma vida 100% plena. O senhor estava falando sobre a entrada ali no INSS, né, os benefícios para isso. A pessoa, ela fica com esse benefício para o resto da vida ou ela tem uma comprovação até anual, talvez, para mostrar a evolução da doença? Porque, como o senhor disse, tem pessoas que começam com a medicação, têm um bom tratamento e não precisam, não ficam inválidas para o mercado de trabalho. Exato, é bacana isso aí porque antigamente tinha essa questão, essa doença não tem cura, não vai ter alteração, logo não tem que se falar em renovação. E isso aí trouxe um problema significativo, tá, no INSS, né, de casos que não tinham reavaliação, tá, e hoje já existe isso, existe uma periodicidade, né. A gente entende o Estado, né, tomando também medidas, até coisa básica, a própria prova de vida mesmo, tá, uma questão anual de consentimento, né, de saber exatamente onde estão segurados, como estão, né. Então, nesse caso, lógico, avança um pouquinho para o lado de análise clínica mesmo, pericial, e eu estou fazendo esse paralelo com a sua prova de vida, mas é uma comprovação, saber qual que é o estado, como se encontra, se está laborando, com toda a estrutura que nós temos hoje já em governo, de tecnologia mesmo, de cruzamento de informações entre Receita Federal, Previdência Social. É fácil saber, com muita facilidade, se a pessoa está trabalhando, se ela está produzindo, se ela demanda medicamentos, né? Então isso tudo é muito fácil cruzar essas informações e saber exatamente onde se encontra, como está, qual que é o quadro, tá? Então hoje sim tem essa questão da periodicidade justamente pelo avanço, né? Pelo avanço de tudo que está acontecendo, que graças a Deus tem sido muito benéfico, aí, melhorando significativamente a vida desses pacientes. Doutor, hoje o seu escritório recebe muita demanda específica da epilepsia, que é o nosso assunto de hoje, dessa falta de garantias da violação dos direitos desse paciente? A nossa demanda, vamos falar assim, majoritária é referente à questão de medicamentos. Tá? Medicamento acaba sendo o problema. Tá? Geralmente, por escassez do Estado, tá? Não tem o suficiente, ou quando tem algum tipo de recusa, também vinculado à questão financeira, principalmente em farmácia de alto custo, né? De não receber esse medicamento, e a grande maioria não é contra o Estado, é contra o privado, por incrível que pareça. Né? O Estado que é gratuito e as pessoas buscam o Estado, tem esse esforço para pagar um convênio médico, porém quando tem algum tipo de necessidade, tá, que fuja um pouquinho da regra, infelizmente a negativa tem prevalecido, então as pessoas têm que ter ido buscar o judiciário para conseguir ter acesso especificamente na área, no medicamento. O medicamento hoje tem sido o grande vilão. Tá? Você está falando em termos de demanda, hoje é medicamento. O medicamento de alto custo, ele é fornecido pelo SUS. Sim. Se ele não tiver, o SUS é obrigado a comprar esse medicamento? Como funciona? É aí que é o ponto X da história. Tá? A gente sabe que, em regra, a resposta é sim. Eles tinham que disponibilizar. Tá? A questão é que a pessoa vai, na prática, vai até o SUS, vai até a farmácia de alto custo, e a resposta é: nós não temos. E aí? Né? O Estado tem que disponibilizar. Sim, e o funcionário fala: perfeito, eu sei, estou ciente, mas eles não mandaram. E aí?
Tá? E até para a questão do judicial também tem essa demora, né? A gente entra contra o Estado, é totalmente diferente de entrar contra o privado. Contra o Estado é muito mais moroso, é muito mais difícil o acesso, tá? Embora a gente também tenha conseguido, tá? A gente também consegue, mas a gente sabe que é bem mais burocrático, vamos falar assim. Pelo convênio, o convênio também é obrigado a fornecer esse medicamento ou não? Tá, do convênio cai naquilo que a gente comentou, depende exclusivamente do contrato, tá? Do que foi contratado. Tá? Onde que é essa discussão que eu comentei, é uma discussão que está lá em cima do STF, tá? Por mais que já tenha decisão, ainda fica sempre nessa questão, eles sempre analisam caso a caso, tá? O medicamento, ele é taxativo ou o rol é taxativo ou é um rol exemplificativo? É essa grande discussão, tá? É um absurdo a gente falar, acho que é importante a gente entrar um pouquinho nessa discussão entre rol taxativo e exemplificativo. O taxativo, a relação de medicamentos que nós disponibilizamos é essa, nada além daqui, só essa relação. Por outro lado, a gente está falando de saúde, ser humano. É uma situação complexa. A medicação que funciona para a Priscila pode não funcionar para o Lucas e vice-versa. Tá? Então, quando a gente olha o ser humano como algo complexo e menos racional, a gente, obviamente, cai para o rol exemplificativo. Né? Em compensação, a tese dos planos de saúde, que eles falam que uma vez que o rol é exemplificativo, fica muito difícil controlar preço. Eles precisam saber onde que eles têm que custear para eles colocarem, para ajudar na precificação, né? E estão corretos quanto a esse ponto. Mas é um tema totalmente discutível, né? Totalmente subjetivo. Então a gente, respondendo a sua pergunta, a gente tem resultados para tudo quanto é lado. Tá? Sentenças excelentes, disponibilizando, uma vez que a gente consegue nos autos, diante mesmo toda a instrução probatória, mostrar a necessidade daquele paciente, como tem outros casos que a gente não consegue obter êxito, porque o judiciário fala, não tem, não tem acesso, não tem permissão, e logicamente o fator, a gente sabe, na prática, é custo, sempre envolve a palavra dinheiro. Sim. Né? O dinheiro sempre porque realmente são medicamentos extremamente onerosos. Doutor, o senhor falou que depende muito do contrato que foi assinado. Sim. Agora, como que a gente consegue, na hora de contratar uma empresa, então, um plano de saúde, identificar isso? A pessoa que já tem, aí vai para uma segunda pergunta, a pessoa que já tem a epilepsia e vai contratar um plano de saúde posteriormente, ele consegue? Já que ele tem essa doença? Em regra consegue, tá? Vai ser uma carência, então, né? Vai ter uma questão de... até uma das mudanças que nós fizemos agora no convênio nosso, eles estão fazendo agora entrevistas muito mais complexas, muito mais completas como um todo do que faziam no passado, tá? Estou falando da minha própria experiência, o que eu vivenciei agora há 1 mês, 2 meses atrás. Eles disponibilizaram uma pessoa para ir até minha casa fazer coleta de sangue, teve questionário, puxaram uma série de históricos de outros convênios. O que eles estão tentando? É minimizar, estreitar essa margem de erro, né? Para que a pessoa, de fato, declare no momento da contratação se já é uma patologia anterior ou não. Resumindo, é isso. Tá? É uma questão de... A gente tem que entender os dois lados. Tá? Nós, como advogados, a mídia principalmente, tá? E logicamente, uma vez que a gente está dentro da LESP, a gente falando de governo, a gente sempre olha muito para o paciente, né? O cidadão em si. Por outro lado, a gente tem que entender a questão de custos. A gente tem que entender que quem custeia isso é um impacto muito pesado. Tá? Então a gente tem que chegar nesse meio termo. Tá? Os contratos eles estão caminhando cada vez mais para mapear com maior clareza, tá? Respondendo a sua pergunta, o mapeamento, a análise do paciente para saber quem de fato eles estão colocando para dentro. Eu estou percebendo essa postura muito rígida, assim, de saber com quem que eles estão contratando. E, logicamente, eles estão dando muito mais não, né? Eles estão indeferindo, falando, não, você não está no nosso... E eles podem fazer isso? O plano de saúde pode falar que não quer você como cliente? Você como cliente. E daí, no caso, se isso acontecer, daí a única saída é a pessoa
ir para o sistema público ou ela pode recorrer? Ela pode recorrer, tá? Cai sempre nessas duas questões. É direito dela, da pessoa ter a cobertura, sim, mas por outro lado, você como presidente de uma empresa, você pode definir muito bem que público que você quer trabalhar, entendeu? Entendi. Por exemplo, tem convênios que a pessoa tem uma doença, tá, degenerativa, por exemplo. Sim. Tá, que a gente sabe que vai necessitar, de uma cobertura maior de atendimento. Que é uma situação ali, é um caminho irreversível, é um caminho sem volta. Entendeu? Imagina, vamos colocar aqui valores, né? Uma pessoa que demanda já uma fase avançada da vida, que demanda ali ter uma doença degenerativa confirmada, e a tendência é nos próximos anos ela ter uma vida totalmente fechada no hospital, dentro de numa cama, tá? Acamado, com altos medicamentos, tá? E a pessoa paga R$1.000 por mês. Você tem interesse? É legal colocar em números para a gente entender o lado também da empresa. Por isso que eu tento sempre fazer esse equilíbrio, tá? A empresa também pode indeferir, tá? É um direito dela, porque já é uma questão anterior. Mas em todo momento, a pessoa que se sentir lesada ou impossibilitada de um atendimento, já tanto no sistema público quanto no privado de saúde, ela deve procurar os direitos dela. Ela deve procurar. Qual que é o primeiro caminho? Já é procurar o advogado? O senhor falou que na questão dos planos de saúde, o ideal é primeiro uma negociação ali direta, Primeiro né? uma negociação para entender o seu contrato, tá? Tem funcionado muito a questão da ouvidoria. Ótima pergunta. A ouvidoria tem funcionado muito, muitas questões têm sido resolvidas na ouvidoria. Terceiro, tá? Pouca gente sabe. A abertura do NIP, direto no site da ANS. O que é NIP? O NIP é eu vou pegar a sigla, é NIP. Mas é como se fosse um canal de reclamação? É uma ocorrência onde a própria ANS responde. Tá? Eu não me recordo agora qual que é a sigla NIP. Notificação de intermediação preliminar. É essa. É isso, né? É um instrumento criado pela ANS. Eles dão 10 dias para resposta. Para resolver os atritos entre os beneficiários e os planos de saúde. Pouca gente conhece esse canal, é muito de quem está dentro da área. Pouca gente conhece isso. Então, a primeira coisa, entrar em contato com o plano de saúde, ouvidoria, registrar ali uma reclamação na ouvidoria. E, por fim, aí já sai do âmbito ali empresa, tá? Você já busca uma ajuda externa, que é a abertura de um NIP, dessa notificação, direto no site da ANS, Agência Nacional de Saúde. É um procedimento também interessante. No caso de um atendimento público, também se utiliza o NIP ou não? Não, em regra pública não. Tá? Isso aí é muito voltado para a questão mesmo com os convênios. Para não precisar judicializar, por exemplo, a utilização de um medicamento, ter acesso a isso, tem como fazer isso na rede pública ou não? Tem também alguns canais, tá? Eles são mais, eles não têm tanta, vamos falar assim, poder para, são canais públicos, infelizmente, né? Então, abre-se a ocorrência, registra, por exemplo, essa questão clássica da falta de medicamentos. Falta medicamento. A funcionária do balcão fala o que para você? Falta medicamento. Aí, quando você abre a ocorrência, vem a resposta de cima. Estamos com falta de tal medicamento. Você fica um pouco sem força para poder... Para onde? O que mais? Beleza, eu já entendi que está sem medicamentos. Entendeu? Até agora teve uma questão recente agora da amoxicilina. Uma falta no mercado, assim, gigante. Eu acho que está vinculado a alguma questão da China, acho que vem da China, se eu não me engano. Teve alguma questão que atrasou, dificultou o envio. Farmácia em São Paulo não tinha amoxicilina. Muita gente comentando com crianças, não tem acesso. Então, abriu o NIP. É isso que é o ponto. Quando é falha, seja do convênio do Estado, é uma situação. Quando é uma falta, eles colocam como força maior, não é vontade nossa. Não foi uma negligência nossa. De fato, é uma falta do mercado. Tá? Então, tem que ser analisado bem o caso a caso para conseguir dar um parecer específico, tá? Até onde que é negligência, é uma falta, tá? Deixou de fazer, até onde é algo maior, é um problema maior.
Tá? E daí, para judicializar a causa, né? O que precisa para isso? Porque todo processo precisa de provas, documentação, o quê? As duas, a gente sempre traz essa questão, né? Esgotar a via administrativa para depois ir para o judiciário. Né? O Poder Judiciário ou situações extremas, né? Que tentou administrativo, não deu certo, já corre para o judiciário diante uma necessidade, né? A questão da urgência, que é onde para pleitear uma liminar, uma tutela antecipada, para conseguir, de fato, uma antecipação de direitos. Tá? Ou é a contratação, tá? Uma vez que você passa essa fronteira do administrativo e vai para o judiciário, ou é a contratação de advogado particular, ou através da defensoria pública, tá? Tanto estadual quanto federal. Tá? A documentação necessária, em regra, é a básica. Tá? Os documentos da pessoa, tá? E todo esse material, né? Geralmente é um dossiê, né? Justificando a necessidade de tal medicamento ou de tais serviços. Né? Por exemplo, a recusa é muito grande no caso de cirurgia. Muito grande. Porque ela tem que ser fundamentada. Não é todo mundo que é caso cirúrgico. Tá? A epilepsia não sai fazendo cirurgia em todo mundo à torta direita, não. É uma situação bem pontual, específica, alguns casos. Tá? Então, isso tem que estar muito bem fundamentado, muito bem documentado para poder se pleitear. Certo. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui conosco do Dr. Lucas Braga, especialista em Direito de Família e Saúde, que falou com a gente sobre o Dia Roxo, dia 26 de março, que é então o Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia. Doutor, muito obrigada e deixo um minutinho para as considerações finais. Eu agradeço imensamente a oportunidade, né, de mostrarmos um pouquinho tantos direitos que nós temos, né, em várias frentes, na esfera civil, previdenciária, até na parte tributária, né, o quanto que isso pode ser significativo, mais uma vez enaltecendo o SUS, né, o quanto que isso é disponibilizado, principalmente através das farmácias de alto custo, né, o quanto que custa para o Estado a disponibilização desses medicamentos, né, que são caríssimos e que de fato mudam a vida de muitas pessoas, né? E por fim, parabenizar os projetos, né, de nossos parlamentares que visam trazer essa questão, né, do dia de hoje, mostrar a importância de ter essa atenção, de ter esse cuidado, principalmente, né, não vou colocar principalmente porque todo mundo está no mesmo pacote, né, mas a importância de visar nas crianças, né, com escolas adequadas, o quanto que o treinamento, existir um suporte ali no âmbito escolar, o quanto que isso repercute em toda a família, né, o quanto que isso, muitas vezes, que a gente falou das mães que precisam trabalhar, o quanto que, uma vez que elas conseguem deixar nessa escola e ter todos esses cuidados, terem todo esse aparelho, né, o quanto que isso repercute na família. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até mais. Tchau, tchau.